Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Pastor Carmen Lúcia, bom dia, Ieban, e vamos para mais uma devocional curtinha sobre a atuação do Espírito Santo na minha, na sua vida, na vida da igreja. E estamos vendo, como vimos, semana passada, o espírito mundano que causa divisões na igreja, brigas, e vimos Paulo falando um pouquinho sobre isto, os crentes que reagiam de maneira infantil. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então não é isto. O Espírito de Deus, o Espírito na vida do crente, não gera divisões na igreja, não gera esses atritos, contritos, tristeza, choro, amargura, brigas, raiva. Então o Espírito de Deus não gera isso. Sim, o espírito mundano, podemos ver na carta aos Romanos. E vamos encerrar essa parte triste, Essa parte triste do espírito mundano na vida da igreja, que causa o quê? Partidarismo. Seria o quê? Eu sou dele, eu sou dela. E isso não existe. Quando o nosso Deus criou, ao instituir a igreja é o corpo de Cristo. A igreja pertence a Cristo. As ovelhas pertencem a Cristo. Nós somos de Cristo, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. A igreja é o corpo de Cristo. Nós pertencemos a Jesus. Somos suas ovelhas, Então, que gostoso saber que nós não podemos viver com essas coisinhas infantis. Eu sou dela, eu sou amiga dela, sou amigo dele. Não, as coisas de Deus são santas e sérias. Então nós temos que pensar, eu sou de Deus e pertenço a Cristo. O Espírito Santo fala no nosso coração. E não o espírito do mundo que causa essas dissensões na igreja. Então, olha só, lugar de partidarismo, a igreja? Não. A nossa vida cabe esse espírito do mundo? Não, de jeito nenhum. E o trabalho com esse espírito assim triste, feio, causando divisões, o trabalho não permanece, porque foi criado, o alicerçado em um lugar que não tem sem fundamento. E quem é o fundamento? Quem é o nosso fundamento? É Cristo. Quem é o nosso Senhor e Salvador? É o Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz. Então, para o trabalho do nosso Deus, do nosso Salvador, o trabalho de uma igreja permanecer firme, tem que estar firmada num alicerce firme, que é o Senhor Jesus. E quando não está firmada, a tristeza, a choro, isto é, não há produção de frutos, o trabalho não permanece de forma alguma. Agora vamos ver em Romanos, deixa eu pegar a Bíblia, Paulo fala sobre o crente que tem o Espírito Santo, esse produz, nós fazemos parte, somos cooperadores do nosso Deus. Somos suas lavouras, e o que trabalha nessa lavoura, nesse campo, produz muitos frutos, semeia com alegria. Que delícia, você planta, semeia e até colhe esses frutos e até saboreia desses frutos. Isso é a alegria do crente, poder servir a Deus, servir com alegria, fazer parte do seu serviço e com alegria, não com tristeza. Agora, quando Paulo lá atrás fala do crente se tornando como parecido, vivendo uma vida infantil como criança, tomando aquele leitinho e não aquele alimento sólido, é aquele crente, ele é crente, ele crê, ele é salvo, mas quer aquela vida simples, pequena, que não quer participar dos estudos, que não tem alegria ao crescer na palavra de Deus, não tem alegria ao servir com os irmãos, não tem alegria, fica sempre assim, aquela vida pequena, engatinhando, sem até saborear da grande alegria que é servir a Deus.
Nem vou falar de colher os frutos, porque muitas vezes nós plantamos e nós não vemos os frutos, mas com alegria nós plantamos, nós evangelizamos, nós falamos de Jesus. E lá na frente, só lá na frente, que o Senhor sabe. E os frutos, né? Quem irá colher, isso não importa. Não deverá existir até nome quem está plantando. É o servo de Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, mas o servo de Deus, sem nome, sem rótulos. Esse deve servir a Deus fielmente. Esse sim é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo nele. Ele é salvo? Graças a Deus, porque tem o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo? Não é salvo, porque ainda não aceitou a Jesus. E se você tem essa dúvida, ore ao Senhor, porque o Espírito Santo fala no coração. E eu vou ler esse texto agora, esse texto lindo do fruto que permanece, que produz, a igreja cresce. Ai, perdão, estou adiantando a leitura. O fruto que não permanece, estava falando lá atrás. Também tem muitos que pensam que por criar coisas grandiosas, aquelas coisas, aqueles templos suntuosos, grandes, magníficos, incríveis, isto não significa que está bem alicerçado. Isso não significa, que poder, que glória. Não, a glória é de Deus, a glória é de Cristo. A glória pertence a Cristo e não a homens, e não a pessoas, mas a Deus, o Senhor. Ele sim deve ser glorificado, honrado, através da sua vida, através do nosso serviço, através da sua igreja. Agora vamos lá, eu vou ler para os irmãos, um minutinho só. Eu vou ler a carta aos Romanos, rapidinho, capítulo 7. Vou ler duas partes, uma parte um pouquinho triste, mas é real, e uma parte também maravilhosa também, que faz parte dos servos de Deus. Olha só, nova vida debaixo da graça, segundo o espírito da santidade e adoção, e não no espírito mundano, né? Vou ler para os irmãos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Espírito mundano, quando nós falamos que estão na carne, é o espírito mundano. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, significa que não é salvo ainda, que não é salvo. Precisa pensar, repensar e buscar conhecer a Deus. E buscar aceitar Jesus Cristo, lembrando que não somos nós, pessoas, mas é o Espírito Santo quem nos convence de todo mal, de todo pecado, da justiça, do juízo. Então vamos lá. E se, eu vou ler novamente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Lembra, Senhor, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito letra maiúscula, Espírito Santo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora, meus irmãos, vou ler aqui essa parte linda e gostosa de se ouvir. Porque não recebestes, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Grave isso no seu coração, na sua vida. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito, agora o Espírito minúsculo, letra minúscula. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, Espírito com letra maiúscula. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, com letra maiúscula, e o nosso Espírito, letra minúscula. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, sem dúvida, sem temor, mas ouvindo o Espírito Santo no nosso coração, vamos sim glorificar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, plantando, semeando, colhendo os frutos, saboreando, isto é, vivendo a vida cristã, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e não o Espírito mundano. Semana que vem falaremos sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja e os frutos que permanecem. Um beijo grande e Deus abençoe vocês.